eu gostaria de, com essa passagem, contribuir com um despertamento no seu coração de pai ou de avô. Afinal de contas, é a sociedade que a gente está construindo a partir dos filhos, né? E considerando que vários avós fazem boa parte do dia papel de pais também, porque os filhos, na primeira parte da sua vida adulta, ou ali talvez até os 30 anos, né? O pessoal está produzindo acelerado e tudo mais, e aí os avós talvez estejam um pouquinho mais tranquilos, diminuir um pouquinho a velocidade, acaba que os avós ficam cuidando dos netos e acabam tendo aí também a possibilidade de contribuir com a construção do caráter dos filhos. Então, nesse sentido, eu gostaria que você notasse nessas passagens bíblicas a importância, então, de como você pode contribuir para que a nossa nação seja uma nação melhor do que tem sido. E, infelizmente, quando a gente para poder raciocinar, para poder pensar, para poder analisar, ser 30% de cristãos no Brasil não está demonstrando ser um sucesso. Não tem sido uma experiência exitosa ver uma nação com 30% de pessoas que se dizem evangélicas, nem cristãs, evangélicas. Porque se pegar o bolo todo, né, aí você pode colocar lá dentro o pessoal católico, o pessoal espírita, que se diz cristão porque segue a filosofia de Cristo. Então, se a gente disser, aí esse número eu me perdi, acredito que pelo menos 70% da nação se dizendo cristã. E com os resultados que nós temos tido, é complicado. Mas, olha aí para o texto bíblico então. Está assim. Deuteronômio 6, não falei, não é possível. Deuteronômio 6, vamos do versículo 1 até o versículo 7. Deuteronômio 6, do versículo 1 até o versículo 7. E diz assim o texto bíblico. Qual tradução está aí? Ara? Beleza. Estes são, pois, os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisse na terra a que estás passando, para possuíres, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, para que se prolonguem os teus dias. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em que os guardes para que te vá bem, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Amém? Feche seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra. Estamos todos aqui, Senhor amado, tentando quebrantar o nosso coração, tentando quebrantar a nossa carne, mas é o Espírito do Senhor quem vai trazer isso de maneira definitiva e útil, para que a tua palavra venha frutificar nos nossos corações e voltar ao Senhor levando os frutos para os quais ela foi lançada. Então pedimos ao Senhor que o Senhor trabalhe nos nossos corações, desperta a nossa mente e que o Senhor tenha um culto verdadeiro vindo dos nossos corações. Assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu vou fazer uma breve exposição disso aqui e tentar te mostrar como é que, por enquanto, está dando errado. A maneira como nós, pelo menos no Brasil, isso parece que também está dando errado em outros lugares do mundo, né? A forma como nós temos falado ou explicitado, vivido o Evangelho perto dos nossos filhos e perto dos nossos netos. E custa caro viver como um crente integral para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos, né? Porque essas pessoas conhecem como nós somos no nosso dia a dia. Essas pessoas sabem como a gente é dentro de casa.
depois que a luz da igreja apaga, que o portão fecha, né? Na hora que é a hora de deitar dentro do quarto, botar a cabeça no travesseiro, na hora da raiva, porque o cotidiano também inclui raiva, aí as pessoas sabem como é que nós somos de verdade, né? Você jovem que está namorando, lembre-se, né? Você está vendo o melhor lado do seu namorado. Por isso, procure alguém que seja íntegro na presença de Deus. Porque aí, no dia que tiver dentro de casa, na hora de consumir um pacote de sal fechado, como dizem os antigos, né? Os mais jovens não entendem essa expressão não, viu, gente? Vou explicar aqui. Ah, eu quero ver comer um pacote de sal. É porque sal gasta de pouquinho em pouquinho. Pega só um tiquinho e joga na panela para temperar a comida. Aí, até acabar um pacote de sal, deu 8 meses, um ano e meio, né? Se não fosse por isso, o sal até apodrecia lá dentro. Eu não sei, o sal apodrece dentro da... Não. O trem é ruim até para poder apodrecer. Comprou um pacote de sal, é até o final, né? Então, saiba você que namora, você está vendo o melhor lado, né? Você não passa o dia inteiro. É quando casa que você vai ver o principal. E os filhos veem a relação dos pais integralmente, casados dentro de casa, como eles se tratam, como tratam os irmãos, como tratam os vizinhos, o que falam dos vizinhos, né? Quando chega da igreja, como é esse comportamento, o que falam do culto, como reclamam de como o pastor prega, ou de como o irmão da frente louva e a boca dele fede e tal. É, para quebrar mesmo. Mas vai dizer que não acontece. Aquele irmão que vai pregar, que começa a louvar a Deus do seu lado, glória a Deus, aleluia, e dá-lhe saliva para tudo quanto é lado, né? Você foi batizado de novo. Mas amém, né? Quebranta o Senhor nosso coração. Porque aqui vai ter gente que é idoso, vai ter gente que é muito criança, vai ter gente que está no meio termo, né? E temos que conviver, porque somos unidos pelo poder do Espírito Santo, amém? Mas e nossos filhos, o que estão testemunhando? Numa breve exposição, o que o texto está dizendo então? Deus entregou para Moisés aí no versículo 1 os mandamentos, isso aqui já é uma revisão, sempre eu falo isso, porque é assim, daqui até aqui é o deserto, daqui Rio Jordão, e aqui é a terra prometida. Deus vira para Moisés, ou melhor, Moisés sobe num banquinho, eu gosto sempre de usar essa expressão, manda todo mundo, quieta, senta aí todo mundo, né, que agora eu vou falar. Daqui para lá, gente, é terra prometida. Vamos relembrar o que é que a gente passou no deserto, como é que Deus mostrou as leis para nós, né, como Deus agiu nas nossas vidas, como é que a gente foi sustentado por maná no deserto esse tempo todo, que daqui para dentro não cai maná mais não, agora é com a gente, beleza? E ele revisa tudo o que foi acontecendo no deserto. Inclusive, é aqui que aparece de novo no capítulo 5, né, os mandamentos novamente, sendo explicitados novamente, os 10 mandamentos. E aí o que acontece? Deus relembra então, Moisés está relembrando o povo aqui, ó, os mandamentos que Deus nos deu para cumprir daqui para dentro, e olha que alguma coisa já era cobrada daqui para fora, como por exemplo ter apenas um Deus, não tem outro. Por serem politeístas, alguns foram caindo no meio do caminho. Por desejarem voltar ao Egito, alguns foram caindo no meio do caminho. Por não desejarem, por não acreditarem no poder de Deus para entrar na terra prometida, diversos não entraram na terra prometida. Mas, enfim, o texto está dizendo que, lá no versículo 1, mandamentos, estatutos e preceitos do Senhor foram mandados ensinar para que fossem cumpridos na terra que seria possuída. Ou seja, a regra de viver na terra prometida eram as leis que Deus entregou. Os judeus já contaram, são 613 regras, nem todas elas capazes de serem entendidas. Alguns nem eles sabem explicar o porquê. Por que é que não pode costurar uma roupa com 2 tecidos diferentes? Por que é que não pode plantar 2 sementes juntas, diferentes? Por que é que não pode misturar leite e carne? Né? Como é que você come cheeseburger? Né? Não pode. Não pode. Por quê? Não sei, mas Deus falou que não era para fazer, então não vou fazer. E às vezes a gente fica tentando racionalizar mandamentos de Deus para saber se isso se aplica no dia de hoje. Talvez porque o nosso coração de pais, né, de avós, pode estar se afastando. Mas enfim, 2, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os mandamentos, e aí começa a construção de uma tradição. Todo mundo tem tradição. Todas as famílias têm tradição, né? Às vezes até uma tradição ruim no sentido seguinte, não, meu filho vai poder ter a religião que ele quiser. Eu já falei isso e falo de novo. Não deixe o seu filho ter a religião que ele quiser. Porque é você o responsável por criar ele na presença de Deus. Enquanto estiver com você, enquanto você puder influenciar,
no estilo de vida do seu filho, nas regras que a sua casa tem de seguir. Guie você, o seu filho, pelo caminho em que se deve andar. É você quem vai levá-lo. Enquanto tiver na sua mão a capacidade de puxá-lo pelo braço, leva. Aí vovó, põe no colo, traz. Se a mãe não está sendo diligente, está negligenciando alguma coisa, traz. Graças a Deus, se eu estou na presença de Deus hoje, é porque um dia minha avó converteu, e aí minha mãe acabou pegando parte disso, né? Num momento de profunda luta na vida da família, a minha mãe soube recorrer aos pés do Senhor, e assim eu fui criado na presença de Deus. Agora, peço a Deus, Senhor, sustenta a minha fé, porque aquele que está de pé, cuida para não cair. E será que eu estou de pé mesmo? Você me conhece? Você sabe como é que eu sou dentro da minha casa? Então, Deus sabe, e o espírito do homem é lâmpada de Deus que vasculha o interior do homem. Aproveita para se vasculhar. E aí, então, começa aqui a questão de uma tradição. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu, você então, teu filho e o filho do teu filho, que é o neto, todos os dias da tua vida, para que se prolonguem os teus dias. Então existe uma bênção prometida, pelo menos para os judeus aqui da época, é que se cumprissem os mandamentos de Deus, eles viveriam muito. Ah, Diego, mas existe tanta gente boa que morre cedo. Irmãos, bom, se a gente for levar bem estrito no pé da letra, essa promessa foi feita para um povo judeu. Mas, a gente pode se beneficiar disso. E normalmente quem escuta conselho não escuta coitado. E pai é danado para poder aconselhar os filhos e aconselhar bem. Porque já aconselha pelo menos com experiência de vida. Agora, se o pai for cristão e ensinar os filhos no evangelho, a chance de prolongar a vida é enorme. Sabe por quê? Não vai procurar bebedeira, não vai procurar briga na rua, não vai procurar ter 3, 4 mulheres, não vai procurar ter 3, 4 homens, não vai namorar traficante, não vai namorar homem violento, não vai se colocar em situação de risco. A chance de viver mais é muito maior, é muito melhor. Mas, Diego, tem casos de pessoa que está na igreja, ou aí o camarada vai lá, dá tiro lá na rua e pega no cara aqui dentro da igreja. Irmão, exceção das exceções. Tanto é que vira notícia. Se fosse cotidiano, não aparecia notícia. Mas aí o texto continua. É para a gente ouvir a Deus, guardar os mandamentos, para que tudo vá bem na terra que Deus deu. É o versículo 3. No 4, o principal mandamento lá da fé do crente é ouvir, reconhecer que Deus é único. Só existe um Deus. Não é que nós adoramos um Deus, isso é diferente. Existem outros, mas a gente adora um. Não. Só existe um. E isso tem que ser pedra fundamental. Ouve Israel, o Senhor é o único Deus. O Senhor Deus é único. Só tem um. Então, por que temer? Porque aí, às vezes, como eu falo lá na escola dominical, por que ter medo de macumba? Se só tem um Deus. Ah, porque ali está invocando o diabo. Caramba, mas você é filho de Deus. E Deus não tem inimigos. Não tem gente à altura de Deus para disputar força, queda de braço com Ele. Então não teme. Fica na presença do Senhor teu Deus. Deleita-te nisso. Ensina isso para os teus filhos. E aí continua a passagem. Isso aqui é muito forte. Diversos pastores aqui já até falaram, explicaram esses detalhes. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E quando a Bíblia fala coração, não é o órgão que bate, e sim, assim, a sede da sua consciência, aquela sede das suas emoções, aquilo que você pensa, você planeja, você sente, né? Isso é coração. E a gente acaba usando isso poeticamente até hoje. Nossa, eu gosto tanto dele, meu coração chega até a palpitar. Não, isso é reflexo emocional, né? Mas, enfim, porque essa sensação de tristeza fica tudo amparado no meio do peito, assim, né? Dá um bolo no peito quando você está triste, quando você está muito satisfeito, o coração bate rápido, dá a impressão que os sentimentos estão no coração. Mas não, estão na mente, e a palavra aqui é para dizer que, com todas as suas emoções, com toda a sua vontade, né? Ame a Deus. O que mais? Logo depois, de toda a tua alma, porque pensamentos e sensações ainda está no campo do invisível. Mas alma, aí você tem que lembrar lá quando a Bíblia diz o seguinte: Deus assoprou o fôlego no ser humano, no boneco de barro, e ele se tornou alma vivente.
Então, alma se refere ao ser humano completo. Então, já não é mais só pensamentos e emoções, é com o corpo também. Então, o seu corpo é instrumento que precisa ser utilizado no exercício do seu amor a Deus. Diga graças a Deus você que entendeu. Diga amém você que entendeu. O seu corpo é instrumento de amor a Deus. E aí o que acontece? Pode economizar esforço em amar a Deus? O próximo pedaço do verso diz que tenho que amar a Deus com todas as minhas forças. E aí força é a força de trabalho, é a força de tempo, é a força de contribuição. Então, enquanto você puder fazer algum esforço para demonstrar o seu amor a Deus, você deve fazer. É com tudo isso que você tem que demonstrar amor a Deus. E não é barato, é caro. Só que se você considerar que Ele te amou primeiro, e que você é quem o odiava quando Ele resolveu te amar, aí você fica constrangido. É aquela coisa assim, a gente estudou, a gente viu isso na pregação passada. Se o seu inimigo te fizer mal, faz o bem para ele, porque assim você amontoa brasas na cabeça dele. A ideia ali é o seguinte, não é na sua cabeça não, vem na cabeça dele. O pastor explicou isso muito bem aqui. E aí, lá no PG, eu até comentei isso, é porque a ideia de brasas na cabeça é porque começa a queimar, né? Aí a pessoa começa a ficar com aquela sensação, caramba, meu. A última pessoa que eu pensei que fosse me ajudar é ciclano de tal. Então, já começa a suar, né? A vergonha começa a constranger a pessoa. Né? Quem é branquinho, a cara já começa a envermelhar. Então, é essa sensação, amontoar brasas na cabeça do outro, quando você se comporta de maneira santa com alguém que foi vil com você, né? Enfim, é um esforço para você demonstrar amor ao seu Deus, e as instruções do seu Deus, e a palavra do Senhor seu Deus. Enfim, e aí a gente chega nessa parte que eu não tinha visto ela dessa forma, até chegar nesse pedaço. Pode passar o 6? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E o 7. Tu as inculcarás, e aí vou tentar lembrar o português brasileiro mesmo, né? Abrir a cuca e insere lá dentro. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Está falando com os pais ou com os filhos? Com os pais. O papel dos pais, inculcar isso nos filhos. Tá? Agora, olha que interessante. Eu não tinha lido dessa forma ainda, até que ao estudar para essa passagem, para essa pregação de hoje, eu vi que de repente pode ter uma barra aqui no meio. Se você olhar aqui, ó, existe um papel que é de você inculcar isso aos seus filhos, e beleza, a ordem já foi clara. E alguns versículos atrás já foi dito que é para você inculcar isso nos seus filhos. Mas não é para você parar, não. Porque às vezes existe um problema, às vezes, no mestre, que é ele achar que ele já entendeu tudo. Não é mestre o suficiente. Ele tem que continuar aprendendo. Até porque, às vezes, a situação demonstra uma coisa que ele não sabia, e ele vai ter que dar uma parada, estudar e aprender um pouco mais. Ainda na conta dos pais. E você vai falar disso assentado na sua casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se. Não necessariamente com teu filho, também com teu filho. Porque antigamente os pais levavam os filhos para o trabalho, o filho aproveitava e aprendia a tarefa do pai enquanto trabalhava com o pai. Né? Então, se o pai era marceneiro, o filho seria também, o neto seria também, mas é sempre o pai ensinando o filho. Então, enquanto está andando, enquanto está sentado, conversando, vamos almoçar, vamos dormir agora, né? Vamos falar com o papai do céu. Ok, é uma boa prática. Tá? E é uma das formas de entender esse versículo, como sendo ele todo falando da responsabilidade do pai com o filho. Mas não isenta o pai de continuar. Ó, já inculcou nos seus filhos? Agora você continua falando disso na sua casa. Ou fora da sua casa. Ou seja, o pai, é caro para o pai, porque ele tem que continuar falando da palavra, inclusive para ele mesmo. Você pode ver que não precisa ele estar acompanhado para ele poder falar da palavra de Deus. É dentro do ônibus, enquanto você caminha, se você desce uns 3 pontos de ônibus antes no seu local de trabalho, essa caminhada às vezes é terapêutica, cara. E não só para o corpo, é porque somente começa a dar uma viajada assim, coisa que você não percebe no trânsito, você começa a perceber enquanto caminha. E aí,
nesse pedaço terapêutico da caminhada, é hora de você começar a observar as coisas de Deus e lembrar das belezas da criação de Deus, lembrar do amor do Senhor pela sua vida, começa a passar as dificuldades que você atravessou no caminho, e como Deus te salvou, como Deus te abençoou, como Deus tem te sustentado. Nesse momento de dificuldade, você olha e fala o seguinte: como é que eu estou de pé até agora? E aí começa a fluir, verter agradecimentos a Deus. Mas olha só, falar dos mandamentos de Deus na sua casa, no caminho, deitando-se, levantando-se, e muitos de nós, inclusive eu, acorda de manhã, a primeira coisa que acontece, se não for o alarme, sendo o alarme, você já desliga o celular, já pega o celular na mão, desliga o alarme e rede social, ou WhatsApp, né? Não é mandamento de Deus, não é a primeira coisa que vem na cabeça da gente ao amanhecer, né? E ao deitar, às vezes, o que embala a gente é o celular. E os nossos filhos estão vendo isso e estão ficando afastados das Escrituras. Porque vem em nós a manifestação de pegar o celular e dar atenção ao celular o tempo inteiro, está custando caro. Pode custar caro para a próxima geração. E eu falo isso sempre: se todo mundo virar TikToker, quem é que vai plantar o feijão e arroz que a gente vai comer no futuro? Né? Aí, irmãos, já caminhando para o final, eu gostaria que, aquelas imagens estão aí? Em 2023, graças a essa igreja, aos irmãos dessa igreja, né, durante a escola dominical, alguém me pediu: fala sobre homossexualidade. E aí, caramba, como é que eu vou fazer isso, né? E o negócio era meio que às pressas, era uma demanda dos irmãos. E aí fui estudar um pouco mais, aprendi bastante. Aprendi até que nós, como igreja, precisamos aprender a tratar e acolher esse que vem machucado, mesmo sendo homossexual, né? Mas ainda assim explicar que é uma conduta pecaminosa e que a palavra de Deus é absoluta a respeito, é um ponto final sobre esse assunto. Não tem como tentar encaixar a vontade de Deus, as Escrituras e a homossexualidade sendo tratada livre e abertamente. Isso é muito, muito claro. Só que com 30% da população evangélica, da população brasileira sendo evangélica, muitos filhos de cristãos são homossexuais, né? E o coração humano, ele tenta ajustar as coisas para que a pessoa sinta o mínimo de dor. Nem que isso seja tentar ajustar a Bíblia com a vontade da pessoa. E nós já temos pastores que ajustam a Bíblia com a necessidade do homossexual. E isso é uma falha. E a gente em casa é que tem que ensinar isso para as pessoas, para os nossos filhos. Ah, mas Diego, eu já vejo uma tendência nessa criança desde cedo. Irmão, ensina. Ensina que não é a vontade de Deus. Talvez nunca mude a inclinação dele. Afinal de contas, isso é resultado do pecado de Adão. Entretanto, é nosso dever dominar o leão que está tentando nos devorar de dentro para fora. Somos naturalmente adúlteros, roubadores, mentirosos, e o tempo todo a palavra está falando: mata esse homem aí. E o tempo todo, toda vez antes da ceia, você vem e faz assim: Senhor, me perdoa porque pequei de novo. Está tentando ressuscitar esse Frankenstein aí. Também há a luta do homossexual. Que se ele quiser ser cristão, que ele se volte para a palavra de Deus e peça a Deus pelo arrependimento. E peça a Deus pela graça. Porque aqui existem homens que o coração é adúltero, mas ele está segurando a onda por amor ao Senhor. Aqui existem mulheres que o coração pode ser adúltero, mas está segurando a onda na presença do Senhor. E falando: Senhor, me dá a graça. Por que não também o homossexual? É a luta de todos. E o cristão que luta com a homossexualidade tem que brigar por isso também. E você tem que ensinar isso aos seus filhos. E aí, em 2023, eu saí e fui para a parada gay. Que isso, irmão? Fui. Quem está na escola dominical comigo sabe. Fui para a parada gay e fui entrevistar algumas pessoas, né? Conversei com 40 homossexuais. Antes, não todos eram homossexuais, ou seja, tem os simpatizantes que estão lá porque gostam da festa. Eu sou apoiador da causa. E algumas coisas me entristeceram bastante. Pode colocar as imagens, por favor, para eu poder comentar aqui. Eu só consegui conversar com 40 pessoas, então a representação é muito pequena, talvez não signifique nada, mas para mim foi um alerta, porque eu trouxe isso aqui para os irmãos da escola dominical. Você se considera pertencente ao público LGBT, e aí vai o restante das letras? Sim, 80% pertencia. 15% não era, alguns preferiram não responder,
né? Não quero falar. Isso aconteceu. Então, estava na parada gay, 80% era gay, mas nem todo mundo. Tá? Pode passar. Qual é a sua identidade de gênero? E aí eu já expliquei isso lá na escola dominical. Quando é cis, é porque a cabeça e o sexo são a mesma coisa. Lá na ótica de quem defende a ideologia de gênero. Tá? Então, na cabeça é homem e o sexo é de homem. Essa pessoa é um homem cis. Né? A cabeça é de mulher e o sexo de homem. Manda a cabeça. Na mente deles, então, mulher trans. Então, se mudou aqui, virou trans. Se daqui para cá for diferente, é trans. E aí, então, o pessoal falou que a grande maioria era homem cis, laranja aqui, vermelho, mulher trans e mulher cis. Eram pessoas que não tinham, se enxergavam como era o seu próprio sexo, mas estava ali porque era gay mesmo. É porque gay é de quem você gosta. Orientação sexual é de quem você gosta. Sexo é o órgão genital e, segundo eles, identidade de gênero é o que você pensa. Mas é assunto para a escola dominical. Volta lá para a escola dominical que a gente traz isso lá. Próximo, olha aqui. Qual a sua orientação sexual? Vermelho, a grande maioria, homossexual. Até aqui não é novidade, porque eu estou na parada gay. Então, a grande parte ali, homossexual. Pode passar o próximo. Você possui alguma crença religiosa? E a grande parte dos LGBTs disseram, então, que sim, possui crença religiosa. Então, imaginar que a grande parte deles é ateia ou agnóstica, não é. Nós somos um país muito cristão, né, pelo menos nominalmente cristão, então essas pessoas, nem que seja por tradição, se dizem cristãs, né, se dizem religiosas. Então, 82% se diz religiosa. Pode ir para o próximo. Você é ateu? Só para poder esclarecer, porque de repente a pessoa fala, não, eu tenho religião, mas não vou para a igreja. Ela tem religião, ela acredita em Deus. Né? Mas ela falou, não, eu não acredito que Deus exista. Não existe. Pouca gente afirmou isso. 92% afirmou que Deus existe, seja o Deus dela, seja o Deus da Bíblia, né? Mas ela afirmou que não é ateia. Pode passar para o próximo. Na escala de 1 a 5, em que grau você se considera religioso? 1 é nada religioso, 5 é muito religioso. O pessoal que estava na parada gay se considera muito religioso. Aí vem aquela coisa, qual religião? Né? A gente chega nisso um pouco mais para frente. Pode passar? Qual é a sua religião? E isso aqui me entristeceu bastante, o pessoal da escola dominical viu isso lá. 20% católicos, 22% evangélicos. O que está acontecendo, pessoal? Aí, o que mais? Espíritas, 17%. Pessoal da Umbanda, porque é uma religião, a Umbanda e o Candomblé são religiões mais receptivas, para eles não importa qual que é, não se importam, né, esse é o comentário do pessoal na TV, não se importam com o que você faz no seu quarto, mas a Bíblia se importa com o que você faz no seu quarto. A Bíblia se importa. Né? Então, já que a Bíblia se importa, algumas pessoas correm para a religião que não tem Bíblia. Mas alguns, mesmo sendo católicos e evangélicos, se sentiram à vontade de estar numa parada gay. Tem alguma coisa errada. Pode passar para o próximo. 14. Caso sua resposta anterior tenha sido outras religiões, qual que é a sua? Aí um disse aqui que era Ifá. Ifá é uma outra religião parecida com Umbanda ou com Candomblé, e acabou influenciando essas outras duas. Compartilham de alguns pontos de vista parecidos. Prefere não citar, espiritualista, não tem nome a religião do camarada, o camarada criou uma religião para si mesmo, então ele acredita em Deus do jeito que ele acha que Deus é e está tudo bem. Agnóstico, não tenho certeza que Deus existe, mas também não posso dizer que ele existe. Então, fico na dúvida, coluna do meio, mas para não acreditar que Deus existe. Né? Então, foram só 5 pessoas. A próxima, 15, qual era a religião do seu pai? E aí, a grande parte dos homens católicos. Mas a segunda parte, evangélicos. E aí, me preocupa também, porque me ocorreu isso aqui agora, o número de divórcios no meio evangélico também está crescendo. E aí são filhos que estão crescendo sem a referência do seu pai evangélico. Se estiver sendo um cristão fiel, um cristão do coração. Pode passar o próximo. E a sua mãe? Qual que era a religião? Aí, a maioria das mães evangélicas. Então, assim, pais e mães,
majoritariamente católicos ou evangélicos. E é muito claro que a Bíblia católica é a mesma, nesse quesito, é a mesma da evangélica. A explicação do católico é a mesma explicação que o evangélico para a questão da homossexualidade. O que aconteceu na transmissão da tradição bíblica para esses filhos? Aonde foi que se perdeu esse fio? Que o filho simplesmente resolveu falar o seguinte: vou chutar tudo para o alto, e ainda se acha muito religioso. Pode passar para o próximo. Em uma escala de 1 a 5, qual é o grau de assiduidade que você frequentava a mesma religião do seu pai? Né? Então a pergunta aqui era o seguinte: assiduidade é a frequência com que você vai. Então, tipo assim, um crente que vai todo domingo é um crente assíduo? Depende, ele é crente assíduo aos domingos. Mas e se a igreja tem culto na segunda, quarta e domingo? Esse que vai só no domingo é um crente assíduo? Já não é. De alguma forma, a grande parte achava-se, do 3 para frente, né, se achava muito assídua na religião dos seus pais. Mas, e aí, será que era só no domingo que o pai ia ao culto? Ou será que o pai realmente ia na terça, quinta e domingo, ia no culto dos homens, que a mãe ia no grupo das irmãs, no culto de senhoras? O quanto que essa pessoa era assídua? Pode passar. A religião dos seus pais tinha alguma escritura ou código sagrado? A grande maioria tem pai ou mãe evangélico e católico, então a grande maioria sabe que tem a Bíblia, que é o código que nós temos dentro da religião cristã. Né? Outros diziam, eu não sei, olha lá, 10% diz que não sei, ou seja, o camarada às vezes ia para a igreja e não sabia se tinha um código sagrado lá dentro. O que estamos ensinando para as crianças na escola bíblica dominical? Né? Pode passar. Em uma escala de 1 a 5, qual é o grau de conhecimento que você possui dessa escritura, livro ou código, dessa religião? Né? Aí deu uma equilibrada, né? Mais ou menos 20%, mas se você pegar aqui, ó, do 3 para frente, 20 mais 30, 50, 60% acha que entende bem o livro da religião dos seus pais. Mas que texto bíblico foi esse que esses filhos de evangélicos e católicos pegaram e que ainda assim estão convencidos de que está natural ir para a parada gay? E não estavam pesquisando lá como eu, viu? Eu vi, não estava não. Pode passar, próxima. A religião dos seus pais possui alguma reunião de ensino da religião? Catecismo, reunião de doutrina, escola bíblica ou outras coisas? A religião do seu pai tinha escola bíblica dominical ou catecismo? 87% diz que tinha. Mas, irmãos, eu como professor de escola dominical, e é por isso que eu fiz essa pesquisa, né, eu coloquei essa pergunta porque sou professor de escola dominical, irmãos, os mesmos, ditado militar, os mesmos são sempre os mesmos. Quem está na escola bíblica dominical é quem gosta. E a gente sabe, se mudar ela para de manhã, são os mesmos que virão. Se mudar ela para antes do culto à noite, são os mesmos que virão. E aí, aqueles que não gostam da escola dominical, vão dizer qualquer coisa para não estar na escola dominical. Está muito cedo, está muito tarde. Ah, se eu for antes do culto, aí eu tenho que ficar para o culto, aí fica muito tempo, demora demais. Eu tenho que tomar remédio. Traz o remédio no bolso. Qual que é o problema? Tem água aqui. Ah, mas não, agora você tem que cuidar do seu filho, ou do seu pai e tal. Ou então tem um parente, o parente sempre chega no dia. Sempre chega na hora da escola dominical. Irmão, você está perdendo a oportunidade. Sabe por quê? Principalmente aqui, né, irmão, que o pastor não coloca prazo para mim. Ele não coloca prazo aqui, você tem que terminar esse assunto até tal dia. E também não governa os assuntos que eu toco, não. Eu apresento para ele, estou pensando em tocar nesse assunto. Tem problema? Ele, tranquilo, vai lá, meu irmão. E aí, eu tenho liberdade, e eu agradeço o pastor, porque parece que isso é confiança dele no que eu vou ensinar lá embaixo. Né? Mas você não faz ideia dos assuntos que a gente troca lá embaixo. Às vezes eu acho que eu tenho TDAH, porque eu começo num assunto assim, e na hora que eu assusto, cara, o que eu queria tratar no texto bíblico voou. O que é que aconteceu aqui, que eu me perdi? Né? Mas a gente trata de tudo lá embaixo. Quem está na escola bíblica dominical sabe disso. E uma hora toca num assunto que seria importante para você. E aí o seu filho te pergunta, e você fala o quê? Meu filho, olha, vamos ver. Vai lá pegar seu brinquedo lá. Não, está perdendo a oportunidade. E aí, se você entender aquele versículo 7 lá, da maneira certa, sentado, andando, em casa, no almoço, levando para a escola, se você entender ele dessa forma, que é nesses períodos, perdeu a oportunidade. E tem criança que não lembra de Adão e Eva, não sabe que o homem foi formado do pó da terra. Tem criança
que não sabem. Filho de crente. Pode passar. Em uma escala de 1 a 5, em que grau de assiduidade você frequentava essa escola bíblica dominical? Aí, aqui ficou claro. A grande maioria não frequenta escola bíblica dominical. Né? Está quase equilibrado com aqueles que se acham muito religiosos e frequentavam muito a escola de ensino. Né? O problema do catecismo é que o catecismo é só até ali... Eu não fui católico, então acredito que seja isso. Devo tá fazendo coisa errada aqui, mas enfim. Acontece do camarada fazer o catecismo e depois que fez a primeira comunhão, acabou. Eu acredito que seja mais ou menos isso. Então, na cabeça desse católico, ele frequentou todo o catecismo da primeira comunhão. E acabou. Agora é só missa de domingo de manhã para a hóstia. Irmão, não é suficiente. Não é suficiente. Não é. Passa o próximo. 22. Em uma escala de 1 a 5, como você classifica a religião dos seus pais a respeito da homossexualidade? 1 é negativo, 5 é positivo. Então, eles têm algum grau de consciência de que a religião católica e evangélica não vê a homossexualidade com bons olhos. Do 3 ao 5 lá, principalmente o 4 e 5, né? Alguns entendem isso. Que a religião via, na verdade, 5 é bom, 4 é bom. Poucas pessoas acham que a religião dos pais vê de maneira boa a homossexualidade. A grande parte entende, né, o 1 e o 2 aqui, entende que a religião dos pais, o evangélico e o católico, é contra a homossexualidade como prática comum. Pode passar. Em uma escala de 1 a 5, como você classifica a visão da sua religião atual? De alguma forma, eles acham que mudaram de religião. Agora, isso me preocupa. Ou eles não souberam responder, ou eles foram para uma igreja católica ou evangélica que seja inclusiva. E aí, o que o pastor já trouxe aqui, de repente você não entendeu, igreja inclusiva é essa que diz o seguinte: nós não vamos excluir ninguém. E eu tenho uma visão, irmãos. Jesus é exclusivista. Ele exclui, sim. Ele vira e fala o seguinte: quem que é o caminho, a verdade e a vida? Eu. Tem mais alguém além de mim? Não. Tem outra forma de chegar no Pai? Não. Então, filho, se você quer chegar no Pai, só tem eu e eu mesmo. Não tem mais outro jeito de você chegar lá. Ah, mas é porque eu sou indígena, eu sou africano, eu sou de Singapura. Se não for por mim, você não chega lá. O resto está tudo... Nossa, mas muito excludente isso. É excludente. O evangelho é excludente. A porta é estreita. E uma pancada de gente vai ficar do lado de fora. A ponto, inclusive, do evangelho virar e dizer o seguinte: Senhor, eu fiz tudo em seu nome. Oi? Como é que era a piadinha lá do Zorro Total? Te conheço. Jesus virar e falar para um crente: te conheço. Te conheço não. Tem gente mudando de religião, às vezes para um culto inclusivo, e ali não está sendo pregado o evangelho. É a pessoa achando que é crente, que é religiosa. Muito cuidado. Próximo. E vai até 25, está acabando, tá? Em uma escala de 1 a 5, quanto você se sentia acolhido na religião dos seus pais? Como a religião evangélica e católica são contrários à homossexualidade, se sentia mal acolhido. Então, faz sentido. E a próxima, de 1 a 5, na sua atual religião. Já que o camarada foi para uma igreja inclusiva, ou foi para Umbanda, Candomblé, agora se sente muito acolhido. Isso aqui é resultado da pesquisa de 2023. Né? Eu pensei em 2024, e minha esposa virou e falou o seguinte: não vai não. Aí eu, de repente Deus está falando, então não deixa eu ir não. Né? Aí eu pensei esse ano de novo, só que de alguma forma houve um bloqueio também, que aí alguém me lembrou aqui na escola dominical: ô Diego, para mim você ia hoje. Né? Aí eu esqueci, cara, porque esse ano não teve muita divulgação. Né? Na hora que se assustou, teve a parada. E eu queria ir para poder perguntar de novo. E eu acho que eu ia ver os mesmos dados ou piores. Em resumo, meus irmãos, o que eu gostaria de trazer para você? O seu filho... Me chocou lá, na hora que eu fui perguntar a um camarada, duas coisas, e rapidinho já estou passando a palavra. Para quem tem pensamento de esquerda ou progressista, eu me lembro que foram só 40, né? Um dos homossexuais que eu entrevistei falava castelhano. Né? E você, você de onde? Você se considera homem, mulher, Eu me considero homem. Aí, mas estava travestido. Aí tá, mas estou vendo que a sua língua não é do Brasil, de onde você é? Sou de Cuba. Ah, tá, mas então como é que é? Aí ele falou: não, em Cuba não se pode ser homossexual. Não pode, escutei da boca de um cubano dizendo que lá não pode ser homossexual. Então, meus irmãos, se você ainda tem algum pensamento inclinado para a esquerda,
Como diz outro meme, te enganaram, viu? Te enganaram. Te enganaram. No tutano do comunismo, do socialismo, não há tolerância para a homossexualidade. O Stalin ou o Lenin pensaram em liberar essa questão lá na Rússia, mas viram que o trem estava dando zebra. Pensaram num casamento aberto, relacionamento aberto, mas deu zebra e falou, pode parar. Vai diminuir a população, vai perder a força de trabalho, a revolução vai perder força. Homossexualidade não é apoiada pela visão da esquerda também. Os homossexuais estão sendo usados pela esquerda para os seus projetos de poder. Tá? E outro, que aí, de novo, reforça em mim o pensamento, aquele que está de pé, cuida para que não caia. Na hora que eu perguntei, você ia na reunião de ensino da religião dos seus pais? Ele respondeu, sim, eu era professor de escola bíblica dominical. Aí eu caí da cadeira, né? Eu também sou. E aí, meus irmãos, fica aquela coisa. Se o cara era professor de escola dominical e caiu, né? Pastores estão caindo, filhos de crentes que não ensinam seus filhos podem ir correndo para esse lugar, sem achar que estão caindo. Então, por favor, seja diligente no estudo da palavra, seja frequente aos cultos da sua igreja. Você que não está no PG também está perdendo a oportunidade, porque os assuntos do PG estão sendo tratados para a gente poder conseguir fixar a palavra de Deus nos nossos corações. E no fim das contas, Deus está te vendo, viu? A palavra mete medo, mas pai, avô, Deus está te vendo, viu? Os olhos dele prescrutam tudo. E se você está criando oportunidade para não entrar nesse conflito com o seu filho, de ensinar para ele a palavra de Deus, se você está arrumando uma forma de fugir da oportunidade, de cumprir com o seu papel, de passar o reino de Deus à próxima geração, Deus está te vendo, viu? Fica de pé.